Olá, seja muito bem-vindo à Autoridade Cosmética Entrevista, feita em parceria com a Corolab. Meu nome é Raoni Kuzma e hoje eu estou com uma pessoa muito querida e muito irritantemente competente, por isso até já vou passar a bola para ela poder se apresentar. Vanessa, conta um pouquinho pra gente quem que é você na fila do pão. Oi, Raoni, obrigada pelo convite. Eu sou farmacêutica, é, tenho doutorado em plantas medicinais pela USP também. Depois trabalhei um pouco com inovação, com plantas ainda. Trabalhei na indústria cosmética e agora estou aqui na EcoCert trabalhando com certificação de produtos cosméticos. Ah, maravilha! E pra gente já começar, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta básica, mas é aquele óbvio que faz toda a diferença para colocar todo mundo na mesma página, que é qual que é o papel da certificação? O que é ser certificado? É, o produto certificado, ele nada mais é do que um produto que foi validado por uma terceira parte, então, por quem, né? Pela certificadora. Antes de mais nada, né, qualquer produto certificado, ele precisa atender a legislação local, então, obrigatoriamente, ele tem que estar de acordo com a Anvisa, com todos os outros requisitos de qualidade. E o que a certificação traz é esse olhar da terceira parte, validando os requisitos ambientais e sociais daquele produto. E então é legal, e essa pergunta ela é muito boa, por mais óbvia que pareça, mas ela é muito importante, porque eu acho interessante quando as pessoas entendem o papel do certificado e sabem como elas também podem, né, isso pode auxiliar o posicionamento delas, né, até porque a gente está num contexto que todo mundo quer ser tudo, todo mundo quer ser performance, abraçar árvores, ser sustentável, ser bio, e a partir da validação de quem? Né, que isso é importante. Então, Sim. você acha que é legal a certificação, ela auxilia então num posicionamento? É algo que vai para além de um selinho? Isso, exatamente. Ela não é só um selo, né? Porque quando a gente fala sobre os selos e o tanto de selos que tem no mercado, eu entendo que a gente, como consumidor, olha e fala, tá, mas o que isso significa, né? É, significa que a empresa tem o quê, né? Quando a gente olha do coelhinho, o que isso quer dizer? Então, eu acho que ter o selo é uma garantia além da qualidade do produto, né? Da qualidade e que ele está atendendo alguma norma. O que isso significa? Que o consumidor vai olhar para aquilo e ele vai buscar a informação sobre o que é aquilo. E é parte também, não só, né, do consumidor, mas das empresas fazerem esse tipo de. Como se fosse a educação mesmo do consumidor, de ser transparente e mostrar para ele o que aquilo significa. Né? A gente sempre, né, já me perguntaram uma vez, tá, mas eu preciso ter um selo no meu produto para garantir que ele tem essa qualidade ou que ele atende as questões de sustentabilidade, de química verde? Não, né? A resposta é não, não precisa ter. Uma empresa ela pode certamente ter as questões de química verde, sustentabilidade, de não testes em animais dentro dos princípios da sua empresa e nunca ter um selo comunicando aquilo. Então, o que o selo traz é essa garantia de um olhar de terceiro, que não foi nem a empresa que criou aquele selo e ela está se dizendo daquele jeito, que também não tem nada de errado nisso, mas a gente parte do princípio de quando a gente tem uma terceira parte isenta, olhando para o processo, é uma qualidade a mais. Assim como a gente tem, e eu sempre tento fazer esse paralelo, eu sei que ele não é exatamente igual, mas quando a gente tem, por exemplo, a Anvisa, eu preciso ter o produto notificado, preciso seguir RDC 48. Não, tem um monte de gente que faz produtos em casa, caseiros, mas é completamente diferente de quando a gente está falando de uma indústria, né? Tem requisitos de qualidade e segurança ali diferentes, então é um passo além, né, na transparência com o consumidor.
E é interessante porque, por mais que. E é ético a gente falar, né? Não, não precisa, você não vai morrer se você não tiver um selo. Mas eu acho muito interessante como é um exercício de coerência, né? Para além de uma voz que é, que é a voz do umbigo. Né? E isso é bem interessante. Eu até queria ouvir um pouco da sua opinião, porque a gente está no país da carta do repúdio, do textão, do vídeo bonito, de tudo pode. Mas que no final das contas a gente sabe que da porta para dentro do negócio a coisa é muito diferente. Se a gente aprofundar ainda essa porta para dentro e pensar em cadeia de valor, a coisa é outro universo, né? Sim. Então, você acredita que a gente tem. E é uma pergunta provocativa, tá? Que os tomadores de decisão hoje eles têm uma maturidade para entender a importância de ter credibilidade nesse posicionamento e a necessidade de ter uma auditoria externa para possibilitar com que isso não seja só uma visão fofa do, do pai sobre o filho? É uma pergunta muito interessante porque a gente vê que os mercados são muito diferentes, né? Quando a EcoCert e o selo Cosmos, ele nasce na Europa, né? E lá essa discussão, inclusive de não só de orgânico, né? Alimento orgânico, mas cosmético orgânico, ela nasce lá no século passado, né? Então a gente tem já pelo menos 20 anos dessa discussão e levada para o mercado, né? O selo Cosmos começa como? Lá em 2017, que a gente trouxe para o Brasil, mas em 2011 esse selo foi lançado. Porque várias certificadoras, lá no começo dos anos 2000, começaram a pipocar um monte de selo, de um monte de certificadora. E foi uma demanda dos consumidores falar, tá, mas eu não entendo, por que esse selo é diferente desse? Então, em 10 anos, essas certificadoras, 5 as maiores certificadoras da Europa se uniram para fazer uma harmonização dos conceitos, para levar um selo só para o mercado, que é o selo Cosmos. E aí, quando a gente está. Então, essa foi uma demanda dos consumidores de lá, que já estão nessa discussão há muito tempo. Quando a gente olha para o mercado brasileiro, a gente, claro, já tem essa discussão também de alimentos orgânicos, né, de acordo com a lei que começou lá nos anos 2000 também, mas muito focada para alimento. Se a gente olha. E o orgânico sempre vai nascer da agricultura, né? Então, sempre vai nascer nas discussões de alimentos. Se a gente olha para a nossa história, sei lá, existe produto orgânico no mercado desde o começo dos anos 2000, mas quando efetivamente a gente começa a discutir sobre isso? E a gente começa a ver na prateleira do mercado e as pessoas começam a discutir. Essa discussão é muito recente para alimentos, inclusive. E se a gente precisa, e eu acho que a gente precisa agradecer a uma indústria, é a indústria de alimentos que começa a fazer essa educação do consumidor. E aí ele começa a se abrir para outras questões. Então, olhando para cosméticos, as grandes empresas certamente sabem da importância disso, querem, a maioria das empresas querem fazer isso, mas a gente tem um ponto de atenção muito importante aqui. Porque nos outros mercados, inclusive americano e europeu, as agências reguladoras não quiseram fazer uma legislação específica para cosmético. Então, elas permitem, né? Elas têm as legislações para orgânico, mas elas permitem que as certificações para cosméticos elas sejam feitas por essas empresas de terceira parte que são as certificadoras, e elas aceitam isso. Aqui no Brasil, a discussão de orgânico, então, nasce na questão da agricultura e toda a lei de orgânico que a gente tem, ela é baseada em alimentos. Então, focada para o mercado de alimentos. A gente não tem uma instrução normativa específica de cosméticos, né? Essa nunca aconteceu. A gente tem uma instrução normativa que é a 18, feita pelo MAPA, quando ela falando de processamento de produtos orgânicos. E se a gente vai olhar com o olhar de cosméticos, praticamente nada a gente pode fazer. Então, porque não tem nem glicerina na lista positiva aprovada. Então, né, se a gente pensa no cosmético mais simples, é muito difícil de ser certificado como orgânico no Brasil. Hoje, o que poderia ser certificado seria os óleos essenciais, óleos de massagem, manteigas,
E ainda assim, se elas, né, não tiverem os conservantes não permitidos, enfim. Então, eu entendo que também, por parte das empresas, eles têm essa vontade de fazer, né, as empresas que são sérias e que buscam essas informações, mas, porém, tem essa grande parte da insegurança jurídica aqui, de fazer, né, de colocar lá num rótulo cosmos orgânico, ou qualquer outro, ou usar a palavra orgânico. Essa sua pergunta também ela é provocativa, porque assim, eu estou colocando do ponto de vista da empresa, mas quando a gente olha também como consumidor, a gente começa a ver diversas marcas, diversos produtos falando orgânico, natural, vegano, mas o que isso tudo significa, né? Quem explicou para o consumidor o que é cada uma das coisas, né? E aí a gente entra na questão de greenwashing, né, que é a maquiagem verde, né, que a gente fala nesse meio, de que o quanto as empresas estão colocando aquilo apenas como um claim vazio. E aí isso também prejudica o resto da indústria, porque aí quem está fazendo certo tem vários entraves, porque ela precisa atender uma norma, né, com diversos requisitos e verificação de documentos e auditoria, enquanto a outra empresa está colocando orgânico, mas não atende a nenhuma. Então, voltando, né, e juntando com o que a gente falou lá no começo sobre o selo, é isso. O selo, ele não é obrigatório. A empresa pode fazer. Só que quando um produto tem um selo, aquilo, além de uma garantia, é uma transparência de que ela abriu essas informações necessárias com uma terceira parte e que, de alguma maneira, aquilo também está aberto para o consumidor, né? Então, não só a educação, mas também a transparência. Isso é tão importante que a gente vive hoje numa lógica meio de teto de vidro, né? E isso é Exato. bem interessante. Eu queria te fazer mais uma pergunta, que é principalmente pensando em possibilidades de exportação. Né? A gente tá a gente já é global e a gente está começando a entender que de fato a gente é muito global e muito bom naquilo que a gente faz. Se a gente pensa em cosméticos, mesmo com todos os desafios que existem, né? Eu queria vou fazer uma pergunta combo. O que você acha que falta para que exista de fato a regulação estruturada, colaborativa, porque não necessariamente a Anvisa sabe de tudo, para que de fato a gente tenha diretrizes do que é orgânico ou não e fazer com que isso aconteça de fato? E quando a gente pensa em exportação, qual que é a importância disso? Porque a gente está lidando, por exemplo, vou exportar um monte de cliente, vou exportar para a Europa. Legal, o que você está propondo de top aqui talvez já seja um pouquinho passado lá, porque você está lidando com os maiores do mundo. Então, qual que é o papel da certificação para um posicionamento para uma marca que vai exportar? E aí, duas perguntas que no final das contas não fazem tanto a ver. E qual que é o que falta para que a legislação de fato aconteça e abra e permita com que pequenos negócios sabe, deslanchem, não tenham tanta dificuldade para se propor a ser aquilo que eles já são. Sim. O que precisa, né? Respondendo a sua primeira pergunta, precisa de que a gente tenha a ABPEC, por exemplo, que já está nessa discussão como representante das empresas há bastante tempo, tentando fazer uma proposta de uma instrução normativa específica para cosméticos. O grupo de trabalho, né, acontece há bastante tempo, eles devem ter mais até propriedade para dizer sobre isso do que eu. As certificadoras, em dado momento, foram chamadas até para apresentar o que é, não só a EcoCert, como o IBD também, que é outra certificadora que tem um selo de cosméticos aqui no Brasil. Então, a gente trabalha nesse espírito colaborativo, inclusive, né, com outra certificadora e com a própria indústria, para tentar mostrar e harmonizar o que a gente entende de critérios, né, para tentar fazer uma proposta de que uma vez que a gente tem essa instrução normativa, ela atenda inclusive quem já está no mercado. Então, a sua pergunta é, o que precisa? A gente precisa que a Anvisa e MAPA conversem e decidam quem vai ser o dono disso, né? Ou quais são as partes que vai ficar para cada uma
das agências, né? Porque a gente entende hoje que o MAPA é responsável pela questão legal de orgânicos, né? Quem tem a lei e todas as orientações. Porém, quando a gente fala de cosméticos, a gente está sob a vigência da Anvisa. Então, precisa ter essa, que a gente entende que é uma instrução normativa conjunta, e uma definição dentro desses espaços de quem vai fazer vistoria, quem vai fazer a regulamentação. E o que a gente busca, né, e isso é algo que a gente tem discutido nos últimos, pelo menos, 3 anos, que eu, pelo menos, tenho participado dessa discussão, é tentar deixar o mais abrangente possível. Isso não quer dizer que, assim como nos outros países, né, a gente não tem uma regulação do governo falando que é cosmético orgânico. A gente pode ter a definição, mas a certificação não é feita pelo governo, né? Ela é feita por empresas privadas que são credenciadas, né, para fazer essa verificação de terceira parte, assim como é também para orgânicos. Porque isso abre um leque de oportunidades, inclusive para outras certificadoras, para quem já está no mercado. E aí isso traz o que eu acho que a sua segunda pergunta faz sentido sim com a primeira, porque isso fortalece o que Perfeito. a gente tem aqui, né? Porque, como você disse, talvez vai levar para o mercado de fora, mas é algo que eles já conhecem. Sim, se a gente for falar, por exemplo, do mercado da Alemanha, estão acostumados há pelo menos 20 anos a ter produtos certificados, né, cosméticos. Então, talvez o produto certificado não seja uma novidade, mas o que a gente tem aqui são matérias-primas diferentes. Então, é a característica do produto, né? Quando a gente fala de biodiversidade, de outros requisitos que a gente está levando para fora, algo produzido aqui, porque a gente sabe que as grandes empresas conseguem fazer importação de matéria-prima e desenvolver produtos com a nossa biodiversidade. Mas quando a gente tem esse estímulo do mercado local de fazer o uso de biodiversidade daqui, ou de não só de biodiversidade, mas de produção, de fabricação, quando a gente estimula a nossa indústria interna e gera essa oportunidade de ter selos e levar essas empresas para fora, é um ganho que eu entendo que é inestimável, porque a gente não está partindo só como um exportador de ingrediente, mas a gente está também de tecnologia. Isso é um ponto importante, porque essa é uma discussão ainda um pouco incipiente aqui, porque muitas pessoas falam, mas eu não tenho como desenvolver produto orgânico, cosmético, porque é muito difícil, porque eu não posso usar nada, e não é verdade. Porque os referenciais orgânicos, eles estão olhando e caminhando junto com as inovações de química verde. Então, claro que em 20 anos, a gente tem diversas tecnologias que foram aprimoradas. Então, a gente já consegue fazer produtos muito bem desenvolvidos, né, produtos premium, assim, a gente não está falando só de uma manteiga, de um óleo essencial. A gente tem produtos, serums faciais, produtos, né, assim, que a gente olha com um olhar de inovação, que são produtos mais complexos e que podem ser certificados. Então, eu acho que a sua pergunta, elas se convergem nesse ponto, porque se a gente tem um interesse nacional de desenvolver a nossa cadeia, é importante que a gente tenha uma definição, né, jurídica aí do que é cosmético orgânico e quem pode certificar. Né? Meu, você não tem noção como é bom ouvir isso, Vanessa. Porque isso é uma coisa acho que é muito importante, que eu acho que primeiro numa relação de governança, mesmo que seja no campo público, é basicamente, gente, senta a bunda na cadeira e faz acontecer, porque isso vai auxiliar o desenvolvimento do mercado local e o como o mercado local é percebido no ambiente externo, já que lá a gente tem outras formas de percepção de valor sobre aquilo que a gente está propondo como claim, né? Exatamente. E isso é muito interessante, que eu tive algumas experiências com clientes que exportaram, e eles falavam muito isso, que até o questionamento, cara, adorei teu produto, mas quem garante que teu produto é o que você está falando? Você não tem certeza?
E ponto. E assim, não, exato. e acabou, não tem discussão. É uma outra maturidade que a gente precisa se adaptar se a gente quiser ser gente grande, de fato, para além do umbigo, né? Então, muito legal. Obrigado, Vanessa. Foi, sabe, aquela canelada que lavou a alma. Não, mas isso é totalmente verdadeiro, assim, porque a gente é como a gente conversou no começo, né? Eu posso falar que eu sou orgânico, e eu posso estar certo, mas quando a gente vai para grandes mercados, uma coisa é eu falar aqui para o meu público pequeno e tá tudo bem. Só que se eu quero crescer e se eu quero estar no mercado competindo com grandes empresas, eu preciso ser no mínimo transparente, Uhum. né? É isso, e Então, é perfeito. Isso é credibilidade e coerência, basicamente, se a gente pensar em isso. todo o processo, né? Vanessa, indo pro final, com muito pesar, tá tão boa essa conversa. Eu queria te pedir duas gentilezas. Primeiro, que puxão de orelha você daria pra quem acha, não vou perder tempo com selinho, cara. Selinho eu ponho um adesivo lá, resolve. Que puxão de orelha bem dado. Pode, cozinha aberta, a casa é tua. Fique super à vontade. E que dica você daria, principalmente pegando uma pequena indústria ou uma pequena empresa, ou alguém que busca, que faz artesanato e busca se regular, tipo, ó, eu gostei. Quais são os próximos passos para que a gente faça isso acontecer de fato? Sim. A sua primeira pergunta ela é bem difícil, porque, né, que puxão de orelha, assim, é só um selo. Realmente, você está certo, é só um selo. Mas onde você se posiciona eticamente naquele produto, nesse mercado, né? Porque é só um selo, mas isso é a transparência para o consumidor. Como que você quer que o seu consumidor te perceba se você não tem os requisitos ou se você nem explica para ele de verdade o que é orgânico, natural, vegano? Porque isso é muito controverso, assim. É, se a gente está falando de educação e tem tantas discussões que a gente poderia abordar, né, no momento que a gente está, educação é o mínimo que a gente tem para as pessoas decidirem o que elas querem. Então, sejamos todos abertos. Olha, vegano é isso, produto natural é isso. O que tem dentro dessa discussão, né? Que tipo de ingrediente eu estou falando que eu não posso usar ou que eu vou usar? Porque quando a gente olha alguns produtos, produto natural. A hora que a gente olha e vê a composição, fala assim, não, né? Então, assim, a gente deveria, no meu ponto de vista, a gente deveria educar o consumidor, primeiro, e aí ele faça as decisões. Porque aí ele pode optar, não posso comprar esse produto, ou isso não me interessa. Mas isso não deveria ser uma decisão da empresa, e sim do consumidor. Cada vez mais a gente deveria ter essa opção. E aí a gente vai para um jogo mais aberto, né, como empresa, porque aí eu vou me posicionar e eu vou poder discutir com o sintético, com quem não está nem aí, mas a gente está às claras, né? E o segundo ponto é as empresas pequenas, né? A gente sabe que a certificação ela custa, né, dinheiro, porque é uma verificação e a gente tem a auditoria, né? Então o processo ele é longo, ele é demorado, demorada no sentido de que a gente precisa de informações de cada uma das matérias-primas. Então, e aí nisso a gente precisa de quem? Das parcerias dos fabricantes de matérias-primas em abrir essas informações. Esse é o ponto crucial de qualquer processo de certificação. A informação dos fornecedores, dos fabricantes de matérias-primas. Porque eles têm que abrir toda a composição daquele ingrediente, porque a gente vai verificar o que tem, os processos de obtenção, que a gente tem lá no referencial, quais são os permitidos, tanto físico quanto químicos, e vai ter a verificação, a auditoria no fabricante do produto acabado, né? Em geral, quem cumpre com RDC 48, com legislação nacional, está totalmente apto a passar pelo processo de auditoria muito tranquilamente, né? Porque no fabricante do produto acabado, o que a gente vai olhar é rastreabilidade. Então, controle de estoque de ingrediente, processo de fabricação, processo de invase e estoque de produto. Isso já está previsto na nossa regulamentação. Então,
estaria ok. Então, eu sempre digo que o ponto crítico é a informação do fabricante do ingrediente. E que aí, por isso seria muito importante que a gente pudesse fazer esse desenvolvimento muito próximo com esses fabricantes, né, para que eles tivessem interesse também em desenvolver esses produtos e abrir essas informações. Então, o que eu diria para um pequeno, né? Primeiro, olha para os seus ingredientes. Olha lá, e aí pode entrar em contato com a gente, ou pode entrar direto no site da Cosmos. Olha para os seus ingredientes frente àquele referencial. Faz sentido? Então, ou para quem está começando a desenvolver, desenvolva com esse olhar, né? Comece a sua marca. E você contando essa história, você começa a colocar o seu produto no mercado, e em algum dado momento você vai conseguir fazer a certificação. Não precisa, isso é importante, a empresa não precisa necessariamente nascer com o selo, ela precisa nascer com a ideia de que aquilo um dia pode ser certificado, porque é isso que ela busca, né? Então, se ela já começa o desenvolvimento com essa vontade, a certificação depois ela é apenas um atestado do que ela já faz. Né? Perfeito. Perfeito. E é isso, né? Se posicione e caminhe. E Isso. alguma hora vai acontecer. Maravilha, minha amiga. Queria te Isso. agradecer imensamente. Foi uma aula. Foi incrível. Espero que você tenha gostado, porque a gente adorou. Não, eu adorei, eu adoro falar, eu sou uma apaixonada por esse tema. Eu falo bastante, inclusive, então eu agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês e estou sempre à disposição, que eu sou mesmo Maravilha. uma apaixonada por isso. Então vamos te chamar bastante, porque foi incrível. Mais uma vez, Anderson, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo pela oportunidade. Foi uma aula, acho que foi muito importante o que você colocou, porque eu acho que desmistifica um pouco a relação daquilo que é de fato, se ele é extremamente importante para a gente tornar isso como um complemento extremamente, que é não é um complemento, é um pilar para a gente ser competitivo de forma ética, e também deixar claro que, gente, agora para fazer isso acontecer de forma jurídica, pensando em governança pública, é basicamente assim, tá bom de fazer acontecer, não tem segredo, é basicamente falta de vontade ou falta de desorganização de um lado. Então cabe a gente também cobrar, né? Isso é um ponto Exatamente. importante. Então, minha amiga, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você também que ficou até agora vendo essa entrevista, e muito em breve mais entrevistas incríveis como essa para você. Até já!